irmãos e irmãs, chegamos na festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma festa da qual devemos nos alegrar, porque assim como Ele subiu, significa que nós também subiremos. O Evangelho de hoje, tirado do livro de São Marcos, nos apresenta alguns dados importantes. Fala que é para todos irem a todos os cantos do mundo, a anunciar o Evangelho a toda criatura. E aí vem uma frase importante: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E logo depois vem os sinais que são decorrentes daquela pessoa que crê. Normalmente prendemos os nossos olhos nos sinais, mas o foco não é o sinal, o foco é crer. E o crer, o ato de crer, não é um ato movido pelas emoções ou pelos sentimentos, mas é até mesmo pela própria compreensão daquela pedagogia que Cristo ensinou. Cristo, o Messias, precisa cumprir todas as passagens bíblicas que falam dele. O salmo que cantamos agora, que recitamos agora há pouco, o Salmo 46, já existia na época de Cristo, já era de conhecimento das pessoas. A Torá são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Torá é o livro sagrado para os judeus. Mas eles já conheciam os salmos. E aí os salmos diz assim: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Mas se Deus já está lá em cima, para onde Ele está subindo? Está tocando a trombeta e Ele está indo para onde? Então Jesus vem nos mostrar, pedagogicamente, que o amor deseja que a pessoa amada fique sempre por perto, nunca distante. O amor inspira proximidade, não distância. Então Deus tanto nos ama que vem à terra, assume a nossa condição humana, exceto no pecado, caminha entre nós, passa pela cruz, vencendo a morte. E aqui vem um dado importante. Nós, católicos, apostólicos, romanos, eu dizia isso lá atrás, no domingo da ressurreição, e vale a pena repetir, nós cremos na ressurreição e não na reencarnação. Católico que diz que crê na reencarnação já não é católico há muito tempo, porque católico não acredita na reencarnação. São coisas distintas, bem diferentes. As palavras podem até serem parecidas, mas não é a mesma coisa. Porque quem acredita na reencarnação, significa que se eu morrer aqui hoje, eu vou voltar, mas num outro corpo. Jesus Cristo, Ele não voltou com um outro corpo, Ele voltou com o mesmo corpo. Isso está na Bíblia. Tomé não estava junto dos discípulos quando Ele apareceu pela primeira vez. E aí Tomé diz assim: eu só acredito se eu tocar no seu lado aberto, nas suas chagas. Se fosse um outro corpo, não teria mais as chagas, não teria as marcas da cruz, mas é o mesmo corpo. Por isso que Tomé consegue encostar. O corpo nós só temos esse, não teremos outro. Essa é a nossa fé. Eu não estou aqui desrespeitando ninguém na fé deles, mas eu não estou aqui para ficar fazendo apologias. Eu estou aqui para falar daquilo que nós cremos, como está no Evangelho de hoje. Isso é o ato de crer. Não é o ato de fingir que não crê para agradar o outro, mas é o ato de falar aquilo que nós cremos. Cremos na ressurreição dos mortos. Isso é um fato para nós. Isso é um dogma de fé, não se negocia com isso. Então Ele ressuscitou dos mortos, Ele passa pela cruz, experimenta a morte, vence a morte e ressuscita.
Depois de ressuscitado, ele vai caminhar mais 40 dias com as pessoas. Então hoje completam os 40 dias. Na verdade, os 40 dias completou na quinta-feira. Mas como para nós não é feriado na quinta, aí a gente joga a festa da Ascensão para hoje. Então, liturgicamente, hoje comemoramos os 40 dias. E chegando nesses 40 dias, nós temos o discurso que escutamos aqui de São Marcos, onde ele vai falar que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado. Aqui é importante entender que o batismo não é um rito de passagem. O batismo não é um protocolo. O batismo não é para fazer almoço, festa, reunir as pessoas. Isso não tem a ver com o batismo. O batismo para nós católicos é sacramento. O batismo, ele imprime caráter, não se negocia com o batismo. O batismo é uma vez para sempre. Não se batiza diversas vezes, só se batiza uma vez só. Ah, mas agora que eu criei consciência, eu vou batizar de novo. Não existe isso para nós, porque no batismo nós recebemos a fé professada por uma comunidade, porque a fé não é individual, a fé é coletiva. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. A nossa fé, aquilo que cremos que está na Escritura, foi passado de comunidade para comunidade, não é de indivíduo para indivíduo, não é de um para um. Nosso Senhor Jesus Cristo não trabalha no individualismo, Ele trabalha com a comunidade. Quando Ele se manifesta, Ele manifesta para uma comunidade, não para um sujeito só. Quando Ele vem para salvar, Ele salva uma comunidade, não é um sujeito, não é uma única pessoa. Ele não passou por isso tudo para salvar uma pessoa, mas Ele veio para todos. Por isso que para nós o batismo não tem negociação. Não se negocia com o sacramento do batismo. Não se brinca com o sacramento do batismo, porque o batismo não é um vínculo de vocês com a minha pessoa. Porque se assim fosse, se você muda de igreja, você tem que batizar de novo. O vínculo do batismo não é com a igreja que você está, porque se assim fosse, você muda de igreja, você tem que batizar de novo. Não, o vínculo do batismo é com Deus, por meio de Cristo. Por isso é um sacramento. Você se configura pelo batismo a Cristo. E é justamente pelo batismo que somos salvos. Só que o ato de crer não é, nossa, eu até arrepiei, olha, nossa Senhora, senti Deus aqui agora. Ou então, nossa, eu chorei tanto naquele encontro que eu fui que Deus estava lá. Estava não, era a sua histeria particular. Não tem a ver com Deus. Porque Deus, ele não é submetido às emoções no ponto de sentimentalismo. Não adianta dizer que crê em Deus, mas maltrata o irmãozinho. Não adianta falar que crê em Deus, que ama Deus, mas passa por cima do irmãozinho como um trator. Então você não crê, você não ama. Você criou um Deus imaginário e você trata esse Deus do jeito que você quer, mas esse não é o Deus da Sagrada Escritura. Esse não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse não é o Deus que foi nos revelado por meio de Jesus Cristo. Porque o Deus de Jesus Cristo é um Deus que vai sim fazer uma acolhida, mas uma acolhida respeitosa. Eu vou até onde eu posso, até onde eu não posso, eu não vou. Crer é respeitar. Reparem, os nossos irmãos protestantes têm a fé deles. Não estou aqui para falar mal deles. Mas em termos de batismo, não tem a ver conosco. Eles compreendem o batismo de uma forma diferente da nossa. Enquanto católicos, nós não negociamos. É a nossa fé. Imprime caráter. É um sacramento e é uma vez para toda a vida.
Aí tem aqueles católicos que não frequentam a igreja católica e falam assim, mas agora eu conheci Jesus, porque lá eu leio a Bíblia. Não, na verdade aqui a gente leu 3 textos da Bíblia. A primeira leitura foi da Bíblia, o Salmo foi da Bíblia, a segunda leitura foi da Bíblia e o Evangelho foi da Bíblia. O problema é que às vezes a gente não presta atenção porque a gente não quer prestar atenção. E aí a gente fala assim, agora eu conheço Jesus. Não, você não conhece Jesus. Não conhece, porque se conhecesse você teria prestado atenção e teria sido honesto, ao ponto de entender que a Igreja Católica sempre teve a Bíblia. Nós não precisamos carregar ela debaixo do braço. Nós precisamos carregar ela no nosso coração, porque a fé entra pelos ouvidos e não pelos olhos. Nas Sagradas Escrituras está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se seu olho te levou a pecar, arranque-o. A nossa fé não entra pelos olhos, entra pelos ouvidos. Por isso que o sacramento não se negocia. Nós não banalizamos o sacramento, porque ele vem do crer. E o crer não é subjetivo ao ponto de jogar para as emoções, para o arrepiar, para o chorar. Não. O ato de crer é o ato de se entregar. O ato de crer é compreender que Deus fez homem, assumindo as nossas misérias, a nossa fraqueza, para caminhar entre nós. E depois de passar pela cruz, ele vai voltar para junto do Pai com aquele mesmo corpo humano, com a mesma fraqueza humana, com o mesmo jeito, exceto no pecado. A festa de hoje é para nos mostrar que Jesus, quando sobe, ele sobe com o corpo humano. Não é outra coisa, não é um outro corpo, mas é aquele mesmo corpo. Tomé pôde encostar no corpo, então é um corpo físico. Mas, padre, também está escrito na Bíblia que aquele corpo atravessou paredes. Sim, atravessou paredes. Por exemplo, alguém aqui já morreu? Não, né? Eu imaginei, eu suspeitei desde o princípio. O fato de não termos morrido significa que nós estamos presos no tempo e no espaço. Então, hoje é dia 12 de maio de 2024 e nós estamos dentro da igreja São Dimas, localizada no bairro Vale do Jatobá. É impossível nesse mesmo tempo, nessa mesma hora, estarmos em qualquer outro lugar. Se estamos aqui, só aqui vamos ficar. Não tem como eu estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo. Depois que Jesus passa pela cruz, ressuscita, ele volta com um corpo glorioso. É o mesmo corpo, não muda. Só que agora ele tem uma diferença, porque agora ele pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Se antes da cruz nós víamos relatos assim, Jesus foi para Belém, agora Jesus foi para Caná, agora Jesus foi para a Judéia, agora Jesus foi para Jerusalém, agora Jesus foi para tal lugar, tal lugar. Ele tem que viajar, assim como nós. Vocês saíram da casa de vocês para vir para cá. Daqui a pouco vocês vão sair daqui para ir para a casa de vocês, para a casa das mães, para um restaurante, seja para onde for. Mas vocês vão ter que se deslocar para chegar lá. Jesus Cristo não. Hoje ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, por causa desta elevação, pelo fato dele ter sido ressuscitado e ter elevado aos céus, ter subido aos céus. Isso significa que existe uma esperança para aqueles que creem, porque quem crê será salvo e vai experimentar subir aos céus com o mesmo corpo. Padre, mas depois que eu morrer, eu serei sepultado, o tempo vai passar e só vai sobrar os ossinhos. Mas no momento do juízo, nós vamos nos levantar, nós vamos reerguer. Por isso, aqui eu abro um parênteses para uma catequese. A igreja nos ensina que todo católico, todo cristão católico que morre deve ser sepultado. Padre, meu sonho era ser cremado? Pode ser cremado, mas as cinzas devem ser sepultadas
num lugar digno. Por quê? Ah, mas padre, eu queria tanto, eu amo o mar. Aí eu queria ser cremado e ser jogado no mar. No momento do juízo, ele vai nos chamar de volta. Onde estão suas cinzas? Ah, foi jogada lá no mar, padre. Por que eu não fui chamado? Foi feito o chamado. Ele veio para todos, mas nem todos querem ele. E ele respeita. Existe uma pedagogia, existe um ensinamento. E Cristo não se submete aos nossos desejos e às nossas vontades, porque nós passamos. Nós já tivemos desejos que não temos hoje, já tivemos vontades que não temos mais, porque tudo passa, só Ele basta. Por isso é importante compreender que não é Ele que tem que entrar na minha caixinha, mas sou eu que tenho que entrar na caixinha dele. Se eu creio, é eu que entro na caixinha dele, não ele na minha caixinha. Ah, padre, mas é acolhida. Jesus dizia, vai e não voltes a pecar. Isso é acolhida. É a partir do momento em que você entende que você foi perdoado, mas não é pelo fato de ter sido perdoado, ter sido acolhido, que você pode voltar a fazer tudo o que você fazia. Porque quem ama muda de vida. Isso é automático. Se eu te amo, eu quero ficar perto de você. E se eu quero ficar perto de você, eu vou mudar. Eu vou mudar ao ponto de que eu vou assumir até detalhes seus. Às vezes a forma de você lavar vasilha, agora eu também vou lavar vasilha parecido. Aí o jeito de você arrumar a casa, eu também vou começar a arrumar a casa parecido com você. A gente vai assumindo traços da pessoa amada. Isso pela convivência, pela proximidade. Ele ama tanto a gente, que ele se fez homem, e quando ele voltou para junto do Pai, ele voltou com o mesmo corpo de homem, para mostrar que ele deseja ter cada um de nós perto dele. Essa é a festa que celebramos. Esta é a maior acolhida que poderíamos sonhar em ter. É estar junto do Pai, ser acolhido pelo Pai nas misérias que possuímos dentro de nós. Mas essas misérias que vão sendo transformadas pelo encontro da misericórdia que vem do coração do Filho. Porque é no Filho que nos transformamos em amor. É no Filho que aprendemos a arte de ser seres humanos. E quanto mais nos configuramos ao Filho, mais humanos nos tornamos. E quanto mais humanos nos tornamos, mais divinos também seremos. Por isso que para todo aquele que crê, existe a salvação. Mas e o que não crê? Será condenado. Ah, então Deus vai condenar? Não. Porque quando eu não gosto de uma pessoa, o que a gente faz quando a gente não gosta de uma pessoa? A gente se afasta. Se eu não gosto de Deus, se eu não creio em Deus, eu vou me afastando de Deus. Não é Deus quem está me condenando, sou eu que estou me afastando. Ele deseja me ter ao lado dele, mas sou eu que não quero estar ao lado dele. Isso é condenação. Em momento algum ele manda as pessoas para o inferno. As pessoas que vão para o inferno vão por conta própria, porque elas querem ir para lá. Não é ele quem manda. Ele ensinou o que deveríamos fazer, mas existem pessoas que preferem levantar bandeiras, preferem ser ideólogas, pregar ideologias, do que viver da palavra do Senhor. Quanto mais bandeiras, quanto mais ideologias, mais afastados de Deus você estará. E aí não é Ele quem está te condenando, é você que está se afastando. E aí pode acontecer de não ter mais tempo para voltar atrás e se aproximar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja